Aviso: pode conter erro de tradução em português. Parte 24. Eren não deixará Ai morrer. Preparem-se, meninas, você sai em 2 minutos, disse o presidente Saito. Este será nosso maior show até agora, disse Nino animadamente. Mal posso esperar. Mei concordou. Se conseguirmos ir bem aqui, o Tokyo Dome será nosso. Precisamos continuar no nosso melhor, disse Watanabe. Diga isso a Ai. Ari riu. Por que me contar? Perguntou Ai. Ai vai ficar bem, ela tem seu fã favorito na multidão. Mei provocou. Meus fãs favoritos estão nos bastidores, ela olhou feio, tentando esconder seu próprio rubor. Boa observação. Mei pensou. Seu terceiro fã favorito. Ela riu. A Aqua ainda é a favorita dela. Ari brincou. Ai pode muito bem ter uma coleira com quanto ela tem observado ele. E nunca mais vou deixá-lo sair da minha vista. Ai riu com suas amigas. Eu meio que esperava ter que impedir você de arrastá-lo para o palco. Mei deu uma risadinha. Esse pensamento me ocorreu, brincou Ai. 10 segundos, façam cara de show, meninas. Saito disse enquanto preparava as meninas para correrem para o palco. Ai respirou fundo, relaxando os músculos do rosto e deixando sua expressão totalmente neutra. Ela precisava centralizar seu foco e se preparar para mergulhar completamente em sua persona de ídolo. Ela sempre usava a persona, mas nesses momentos da performance é quando ela precisava não apenas estar presente, mas um pouco exagerada. Sua mente voou para Eren por um momento, sabendo que ele estava em algum lugar na multidão. Ela se perguntou se ele comprou algum bastão luminoso para balançar por aí. Ele poderia achar isso agradável. Ah, não, ela esqueceu de contar a ele o significado das cores, como cada cor representava um ídolo no palco e como você escolhe a cor com base em qual ídolo você quer apoiar. Ela provavelmente teria que bater nele se ele sequer pensasse em escolher a cor errada. Ele não saber o significado não é desculpa para não escolher a dela, ela brincou consigo mesma. Ela esperava poder dar uma olhada nele, no entanto. Ela queria ver o olhar em seu rosto enquanto ele assistia, esperançosamente aproveitando mais essa performance. Ela queria que Eren olhasse para ela com aquele mesmo olhar de admiração e admiração que ele tinha quando via o oceano. Nada encheria seu coração de mais alegria do que ele olhar para ela com aquele mesmo olhar. E agora? Saito gesticulou para que as meninas subissem no palco. O rosto neutro de Ai mudou para seu sorriso perfeitamente trabalhado, aquele que ela praticou depois de imitar seu sorriso do dia em que seus bebês fizeram a dança otaku. Pareceu mais fácil adotar esse sorriso hoje por algum motivo, pareceu muito menos forçado e mais fácil de manter. Com um passo saltitante, todas as meninas entraram no palco, mantendo o ritmo com a execução inicial da música. O Ursignis B era a música de assinatura delas, e aquelas tocavam no começo ou no fim do show, dependendo de quais músicas estavam alinhadas. Hoje, era a primeira delas, já que o presidente queria ter certeza de que a música favorita dos fãs seria tocada enquanto os escoteiros assistiam e enquanto elas estavam totalmente descansadas. Ai foi imediatamente para a apresentação, pegando seu microfone e cantando e dançando no palco. Uma das coisas mais difíceis de se apresentar no palco era manter a compostura e, ao mesmo tempo, garantir que sua voz e habilidades de dança estivessem em sua melhor forma. Não havia espaço para erros ou hesitações. Eles tinham praticado tanto que era quase uma segunda natureza. Ai olhou ao redor para ver se conseguia ver Eren, mas não conseguiu. Havia mais pessoas aqui do que nunca, então ela não ficou surpresa por não conseguir vê-lo. Especialmente se ele estivesse no meio da multidão ou atrás. Ela se perguntou se o veria dançar como muitos outros fãs. Provavelmente seria completamente descoordenado, ela se lembrou de Eren dizendo que nunca dançou antes. De alguma forma, o pensamento de Eren se debatendo sem prática ou habilidade para dançar, mas tentando mesmo assim, era a coisa mais fofa que ela podia imaginar. Ela deveria ter pedido para Miyako ficar com ele e gravar um vídeo, só para garantir, caso ele tentasse. Ela sentiu que essa apresentação foi a melhor até agora, ela estava tão completamente focada em fazer uma apresentação perfeita. Mei, claro, foi incrível, ela sempre foi a melhor dançarina e merecia mais reconhecimento do que Ai por seus talentos. Ai sempre ficava triste porque sua amiga nunca recebia a atenção que merecia. Embora ambas tivessem uma rivalidade quando se apresentaram juntas pela primeira vez, isso mudou para um nível profundo de respeito profissional e amizade pessoal. Mei mudou depois de se casar, e até mesmo antes, quando Ai teve filhos. No começo, ela ficou brava com o hiato que Ai teve que fazer, mas eventualmente começou a ficar feliz por nunca ter se tornado tão popular.
Depois de ver os obstáculos que Ai teve que enfrentar para manter segredo, Mei Mei ficou feliz por estar mais em segundo plano agora. Ai tinha uma suspeita de que Mei Mei teria desistido há um tempo depois de seu casamento, mas só ficou para garantir que Beikomachi fizesse sucesso antes dela. Mei Mei ainda era a segunda idol mais popular do grupo e seria prejudicial para suas perspectivas se desistisse. Para ela, porém, era um hobby agora, já que tudo o que ela queria era se estabelecer com seu marido e ter seus próprios filhos. Depois da primeira música, as coisas se acalmaram muito mais. A música morreu e isso deu a Ai a chance de se dirigir à multidão. Obrigado a todos por terem vindo. Ai disse alto e apaixonadamente no microfone. Estamos muito felizes de ter todos vocês aqui, e esperamos que vocês curtam o show. Amo todos vocês. Ai fez um coração com as mãos, inclinou o quadril para o lado e piscou para a plateia. Eles explodiram em vivas e aplausos, quase a ensurdecendo com a quantidade deles. Mesmo quando a música para a próxima música começou, ela mal conseguiu abafar os ruídos da multidão. A próxima música deles foi interessante, uma música sobre ser um ídolo, ironicamente chamada apenas The Idol. Era uma música mais nova e não era tão popular quanto muitas de suas outras músicas, mas seria uma boa transição para algumas de suas outras favoritas dos fãs. Ai começou a dançar quando a música começou, movendo-se com uma graça que somente Mei Mei era capaz de igualar ou até mesmo superar. Seus pés já estavam começando a ficar doloridos por causa da dança e ela estava começando a sentir suor na testa e sob as roupas. Normalmente, o show era mantido fresco para evitar que as meninas soassem e estragassem a maquiagem, mas havia muito pouco que poderia ser feito. Ai vagamente pensou ter ouvido sons estranhos de batidas, como se houvesse algo errado com o equipamento de áudio. Pode haver alguns problemas técnicos, mas, independentemente disso, eles tinham que continuar com o show. Ela não se incomodou com o som estranho e apenas continuou a dançar e cantar para seus fãs. Por alguns momentos, ela quase escorregou, mas isso era normal. A maioria das pessoas nunca vê ou nota esses pequenos erros, mas ela estava um pouco preocupada que os olheiros notassem. Afinal, eles estavam mantendo um olhar muito crítico sobre a performance. Finalmente, a música terminou bem quando as meninas posaram para a letra final. As coisas se acalmaram significativamente, menos a torcida dos fãs. Ai levou um momento para recuperar o fôlego, ficando exausta da apresentação. Ela olhou para a multidão, e bem na frente, se aproximando, estava Eren. Ele parecia estar correndo para a frente, como se quisesse um lugar melhor. Ela sorriu para ele quando encontrou seus olhos, esperando que ele estivesse se divertindo. No entanto, ela notou que os olhos dele pareciam diferentes. Como se ele estivesse preocupado com alguma coisa. Estava tudo bem. Ela ouviu que veteranos de combate normalmente não gostam de ficar em multidões por experiência própria, mas esperava que ele estivesse bem. Com licença, senhor, precisamos pedir que você saia da S, disse Mei Mei enquanto se virava para a esquerda de Ai. Às vezes, um fã tentava subir no palco e, normalmente, a segurança tinha que removê-lo. Os palcos foram projetados para evitar isso, mas às vezes um fã subia no palco. Ai se virou para olhar onde Mei Mei estava, e notou um homem mais velho caminhando no palco. Ele era muito magro, mas vestia um terno preto justo. Ele parecia ter cerca de 30 anos, e Ai podia notar algumas tatuagens aparecendo em suas mangas. Ele também estava confuso, mas percebeu por que Mei Mei hesitou. O homem tinha uma pequena arma na mão. Como ele conseguiu uma arma para começar? O homem mirou diretamente em Ai, que estava congelada como um cervo diante dos faróis. Ela não conseguia se mover ou reagir, a situação era completamente estranha para ela e ainda não conseguia compreender o que estava acontecendo. Ela nunca teve uma arma apontada para ela antes e nem mesmo registrou isso a princípio. Ela ia morrer. Alguns minutos antes Eren e Raido correram até as passarelas acima do palco, áreas tipicamente usadas para a manutenção da área do show, mas agora sendo usadas como um ponto de ataque para o Nakano Kai. Eren tinha sua própria arma sacada e pronta para usar, a pistola gravada brilhando enquanto as luzes do show abaixo refletiam nela. Raido estava com ele, carregando um pequeno revólver que também estava pronto para ser usado. Precisamos fazer isso rápido, não se preocupem com barulho. Vamos torcer para que o show seja alto o suficiente. Ele gritou. O quê? Eren perguntou. Eu não ouvi você. Apenas lute. Raido gritou novamente. Eren poderia fazer isso. Havia alto-falantes nesta passarela em particular, diretamente abaixo deles. Eren mal conseguia ouvir enquanto a música estava tocando. Ai já estava começando sua segunda música. Não era tão alto quanto um tiro, mas aqui em cima, ninguém provavelmente notaria.
especialmente com as luzes do palco fixadas na passarela, o que cegaria qualquer um que olhasse para cima e esconderia a luta. Tem um cara! Gritou Raído. Eren olhou para cima e, usando uma mão, apontou sua pistola para o homem e atirou. O membro da Yakuza, que carregava uma Iken encurtada sem coronha, caiu com um tiro. Eren o acertou diretamente na cabeça. Eren correu e notou mais alguns na passarela. Eles viram Eren e Raído e se viraram para atirar nos homens. Eren e Raído mergulharam no chão, ficando de bruços enquanto as balas passavam por cima de suas cabeças. Antes que a Yakuza pudesse reagir, Eren e Raído atiraram neles do chão. Os homens caíram, um deles sobre o parapeito, enquanto os dois se levantaram para continuar lutando. Eren olhou para Ai, ainda dançando e provavelmente ainda no começo de sua segunda música. Ele só tinha alguns minutos para chegar lá. Eren olhou ao redor procurando por qualquer coisa que pudesse usar. Ele viu uma corda de segurança que era usada para ancorar trabalhadores na passarela por segurança, então ele a pegou e se preparou para desenrolá-la. Assim que ele a jogou sobre o corrimão da passarela, as balas começaram a passar por ele. Eren se abaixou, incapaz de se esconder ou se proteger dos tiros. Ele teve sorte que esses caras eram atiradores tão terríveis. Atrás do show havia outra passarela com mais Nakanuka e Yakuza, atirando neles de suas posições. Eren mirou com sua pistola e atirou de volta. Os tiros erraram a maioria, mas alguns deles conseguiram atingir alguém. A distância era grande demais para atirar com precisão, mas fez com que os homens tentassem se abaixar para evitar serem baleados. Eu vou dar uma volta. Raído gritou diretamente em seu ouvido. Mantenha-os ocupados. Eren assentiu enquanto Raído corria de volta para o prédio, na esperança de ganhar acesso à segunda passarela. Eren atirou mais de sua posição ajoelhada, esperando mantê-los presos. Ele mirou um pouco, mas estava mais preocupado em mantê-los presos. Alguns tiros atingiram perto dele na passarela, fazendo com que estilhaços o atingissem, mas nada que sequer rompesse a pele. Eren foi desarmado quando um tiro atingiu sua arma. O choque repentino fez com que ele largasse sua arma e ela caiu da passarela para a multidão. Ele amaldiçoou sua sorte, mas ficou feliz que sua mão não se machucou. Ela estava dormente pelo impacto repentino, mas a bala ricocheteou na arma e para longe dele. Depois dessa luta, Raído finalmente flanqueou daquele lado e atirou nos homens restantes. Eles nem perceberam que ele estava lá devido ao barulho extremo. Eren decidiu que agora era um momento de deslizar para baixo. Eren pulou sobre o corrimão e subiu na corda. Ele começou a descer com uma pegada por cima e por baixo para evitar queimaduras na corda. Ele travou as pernas ao redor da corda, o que lhe permitiu descer rapidamente. A corda terminou alguns metros acima do chão, então ele teve que se jogar o resto do caminho. Eren pousou em um membro da multidão, mas ninguém se machucou. Ele olhou brevemente ao redor em busca de sua arma, mas não conseguiu encontrá-la, então não perdeu tempo e começou a empurrar as pessoas para fora do caminho para chegar ao palco. Eren agora estava dentro do alcance visível de Ai, ele podia vê-la, e ele a viu sorrir diretamente para ele. A música dela tinha acabado, e ele sabia que ela estava prestes a morrer. Ele precisava se mover mais rápido para tirá-la do palco. Ele notou à sua direita que o chefe da Yakuza estava caminhando diretamente para ela no palco. Ai olhou também e ficou paralisada ao ver o homem. Eren continuou a lutar enquanto empurrava mais pessoas, precisando chegar lá o mais rápido possível. Ele cerrou os dentes enquanto empurrava, esperando, rezando, fazendo qualquer coisa para ter certeza de que a alcançaria a tempo. Ele não podia deixar Ai morrer. Ele simplesmente não podia. Ela era importante demais. Ela tinha filhos, uma vida boa, um futuro promissor. Mesmo assim, Eren sentiu outra razão pela qual ela não podia morrer, mas ele estava tão fixado em alcançá-la que não conseguia pensar em qual era essa razão agora. Ele estava muito atrasado. Mesmo quando chegou à frente da multidão, o palco diretamente à sua frente, o chefe já estava apontando sua pistola para Ai. Ela estava congelada de medo, incapaz de fazer qualquer coisa para preservar sua vida. Eren olhou ao redor e viu uma garrafa que um dos clientes estava segurando. Parecia algum tipo de garrafa de cerveja, duvido que tenha sido contrabandeada, já que Ai disse que nenhum recipiente de vidro era permitido no show. Eren roubou a garrafa meio vazia e rapidamente jogou direto na arma do chefe. Logo antes de puxar o gatilho, a garrafa pegou sua mão, causando a surpresa de fazê-lo largar a arma. Naquele momento, a multidão e a música ficaram quase em silêncio. As pessoas no fundo que não conseguiam ver o que estava acontecendo ainda estavam aplaudindo, mas seus aplausos estavam morrendo lentamente conforme eles percebiam o que estava acontecendo. Eren subiu no palco e foi até o chefe. Ele olhou para Eren enquanto Eren o jogava no chão com o ombro. Puta merda.
Ele disse enquanto Eren o derrubava. Eu não achei que você chegaria aqui a tempo. Eren começou a socá-lo enquanto montava no homem. Ele deu um soco de martelo em seu rosto, esperando nocauteá-lo. O homem bloqueou cada golpe com os braços, mas isso estava começando a desgastá-lo. O chefe usou seus quadris e pernas para empurrar Eren, rolando para que ele agora estivesse em cima de Eren. As pernas de Eren ainda estavam em volta de sua cintura, então ele travou seus pés, empurrou seus quadris para cima e apertou suas coxas para limitar a respiração do chefe. Com seus quadris no ar, o chefe da Yakuza não conseguiu alcançar Eren. O chefe usou os cotovelos para separar as pernas de Eren e torceu seu corpo para escapar. Ambos os homens se levantaram enquanto se encaravam. Eren se certificou de que estava entre A e o chefe. O chefe fez o primeiro movimento, fechando a distância e começou a socar Eren. Eren trocou alguns golpes, mas ambos os homens foram capazes de bloquear ou aparar efetivamente os ataques um do outro. Eren não recuou, tentando impedi-lo de se aproximar de Ai. Eren se abaixou sob um soco e foi para as pernas do chefe, varrendo-o para cima e prendendo-o novamente. O chefe estendeu a mão e abraçou Eren, prendendo seus corpos juntos e impedindo Eren de socar. Ele envolveu seu braço em volta de Eren e o colocou em um mata-leão, em uma posição similar à sua primeira luta com Reiner, mas agora invertida. Eren colocou seu queixo no peito, o que impediu que o braço do chefe pegasse seu pescoço. Você ainda está um pouco fraca por causa do armazém. Ele riu. Mas ainda bem, honestamente eu estava esperando matá-la bem quando você chegou. Acho que meu timing foi um pouco errado. Ele manteve a voz baixa, para que apenas Eren pudesse ouvi-lo. Eren usou sua força superior para quebrar o mata-leão e mover seu corpo para longe. Cada homem agora começou a socar um ao outro, com Eren em uma posição dominante, então foi muito mais efetivo. Eren foi rolado novamente pelo chefe, que começou a chover seus próprios golpes de martelo em Eren. Eren tinha uma mão presa pela perna, então ele só conseguia bloquear com um braço. Alguns socos atingiram o alvo e Eren sentiu seu nariz quebrar com alguns dos golpes. Eren levantou os quadris novamente, rolando para ficar por cima e desferindo seus próprios socos. Isso continuou algumas vezes, cada homem trocando um golpe e causando hematomas e cortes nos rostos um do outro. As áreas do palco em que estavam começaram a ter manchas de sangue na madeira. Eren e o chefe tinham sangue saindo do nariz e cortes na boca enquanto trocavam golpes. Eren foi colocado no fundo novamente, mas estendeu as mãos e agarrou o pescoço do chefe. Era uma técnica fraca, mas ele precisava de algum tipo de vantagem. Ele sufocou o chefe e puxou seu corpo para perto dele, esperando pelo menos asfixiá-lo se não conseguisse um estrangulamento de artéria coronária. O que te faz pensar que pôde matá-la? Eren perguntou. Se fizer isso, não há nada que me impeça de caçá-la. Gavk. Ele engasgou. Essa é uma ideia. Ele chiou através do engasgo. O que? Ele bateu os braços nos cotovelos de Eren, quebrando o estrangulamento. Em uma forma de zombaria, ele começou a estrangular Eren também da mesma maneira. Eu não quero que nada te segure. O oposto, na verdade. Eu quero que você fique bravo e puto. Eu quero que você me casse e não pare por nada para me matar. Qual o sentido de uma guerra se você não está no seu melhor? Ele riu. Eu quero todos envolvidos. Yakuza, polícia, todos. Especialmente você com sua habilidade. Eren podia sentir a cabeça doendo pela falta de ar nos pulmões e estava ficando tonto por causa do engasgo. Então, eu vou te dizer uma coisa. Eu não vou parar de tentar matá-la. Se você tentar me matar para protegê-la ou vingá-la, não faz diferença para mim. Contanto que você se comprometa com essa guerra e faça o que puder para lutar comigo da melhor forma possível. Eren fez a mesma técnica, batendo as mãos nos cotovelos do chefe e fazendo perder o controle. Ele empurrou para trás para ficar sentado e se levantou. Eren estava prestes a colocá-lo em outro agarrão, mas o chefe mirou um pequeno frasco nele antes que ele pudesse. Os olhos de Eren explodiram em uma dor ardente. Ele tentou limpar a substância, mas quanto mais ele limpava os olhos, mais doía. Que diabos era essa coisa? Spray de pimenta é uma merda. Ele riu, sua voz ficando mais baixa enquanto ele se afastava. Eren sabia que estava indo para Ai e tentou se debater para encontrá-lo. Ele estava completamente cego e não conseguia enxergar. Ai estava na beirada do palco, olhos arregalados em choque e medo do que ela tinha acabado de assistir. Mei e o resto das garotas também estavam amontoadas de medo do criminoso que estava caminhando em direção a elas. A multidão ainda estava na área do show, mas todos lutando para escapar pelas pequenas portas estreitas. O Yakuza sacou uma faca e se aproximou de Ai em passos rápidos, esperando matá-la e fugir o mais rápido possível antes que Eren se recuperasse. Porra!
Ele gritou enquanto caía de dor na perna. Ele tentou se levantar, mas começou a ser atingido repetidamente pelo que parecia ser um cano de metal. Aqua! Ai gritou, forçando-se a se mover. Aqua pegou um cano dos bastidores e correu para o palco, pretendendo proteger Ai. Ele pode ser fraco, mas um cano de metal causará danos de qualquer maneira. Ele bateu no homem repetidamente, esperando acertá-lo na cabeça e nocauteá-lo, se nada mais. Ele não deixaria Ai morrer. No entanto, o homem cobriu a cabeça dos golpes, agarrou o cachimbo e arrancou-o da mão. Ele o jogou fora e esfaqueou Aqua com a faca. Não! Ai gritou. Aqua bloqueou no último segundo, mas a faca cravou-se em seu antebraço, surpreendentemente entrando diretamente entre os ossos de seu braço. Como médico, ele sabia que esse era um ferimento perigoso, pois havia uma chance de atingir uma artéria em seu braço. Ai correu e chutou o homem no rosto enquanto ele estava ajoelhado. Foi um chute fraco e descoordenado e não fez nada para realmente desacelerá-lo. O homem se levantou e empurrou Ai para longe, que caiu no chão. Houve um grito, não, o rugido atrás do chefe. O rugido soou quase tão alto quanto o show ou os tiros na sala. Foi tão alto que até Ai e a garota cobriram os ouvidos por um momento. Ai olhou para Eren, que estava gritando e atacando o homem que a ameaçou e a seu filho. Seu rosto estava contorcido de raiva, o rosto mais selvagem e perigoso do que o frio e calculista que ele tinha quando matou Ryosuke. Como um animal raivoso e sangrento que estava encurralado e queria apenas matar. Ele bateu no homem por trás e o levantou, fazendo um suplex e jogando o homem no chão. Eren envolveu seu braço em volta da garganta do homem e o amarrou para estrangulá-lo por trás. O chefe abaixou o próprio queixo, e o sangue, cuspe muco dos dois homens impediram Eren de se agarrar bem. Ele usou as substâncias escorregadias para se soltar do aperto de Eren e se levantou novamente. A luta se transformou em uma luta desesperada e selvagem a partir daí. Ambos os homens agarraram as camisas um do outro e se socaram no rosto. Nenhum terreno foi perdido de nenhum dos lados. O chefe sacou uma pequena lâmina de troca e esfaqueou Eren bem no rosto. Eren saiu do caminho, mas a lâmina ainda atingiu sua sobrancelha direita, fazendo-a raspar e deixar um longo corte em sua testa. Eren deu uma cabeçada no chefe, fazendo perder o controle e cambalear para trás. Pingo! Bam! O som de uma bala atingindo um pedaço de metal no chão, seguido pelo estrondo uma fração de segundo depois, disse a Eren que alguém atirou neles. Eren olhou para a fonte do tiro, que veio das passarelas. Foi Raido. O atirador pertence ao velho? Perguntou o chefe. Eren permaneceu em silêncio, sem saber o que estava acontecendo. O que era um sniper? Ele nunca tinha ouvido falar disso antes. Bem, acho que é hora de eu ir. Espere. Disse Eren, querendo continuar para poder matá-lo e manter Ai segura. Rachadura. Bam. A bala atingiu bem na frente de Eren, impedindo-o de continuar em direção ao chefe. Desista, o atirador não vai nos deixar lutar. Ele disse. Não quero te matar antes que a diversão comece. Vejo você no jantar. Ele riu enquanto pulava do palco e corria para a multidão, usando-os como cobertura para que pudesse escapar sem ser notado. Jantar. Ele sabia do planos de atacar Ginza. Eren sabia que havia um rato no grupo de Yoshida, o quanto o rato sabia. Aqua-chan. Ai gritou, trazendo Eren de volta à situação em questão. Ela estava longe o suficiente para não ouvir a troca, para o alívio de Eren. Ele não queria que ela soubesse sobre seu envolvimento. Ele estava apavorado com o que ela pensaria dele se descobrisse quem ele era. Ai rastejou de 4 até seu filho, que estava segurando seu braço que tinha a faca cravada nele. Seu rosto estava enrugado de dor, algumas lágrimas ameaçavam vazar de seus olhos, mas ele manteve sua compostura melhor do que qualquer criança deveria. Está tudo bem, querida, a mamãe está aqui. Ai disse enquanto adotava uma voz gentil e reconfortante. Precisamos fazer alguma coisa. Ela disse para si mesma. Deixe a faca dentro, disse Eren. Mas ele está ferido. Disse Ai. Isso vai parar o sangramento até um profissional chegar, disse Eren. Eren tirou a camisa e rasgou um pedaço dela em uma longa tira. Ele usou o pano branco para envolver o braço e a faca, impedindo que qualquer excesso de fluxo sanguíneo escapasse. Está tudo bem, a mamãe está aqui. Ai disse, seu rosto manchado de lágrimas estava com uma expressão de medo e preocupação. Estou bem, Ai. Aqua disse com os dentes cerrados. Não seja duro agora, por favor. Ela sussurrou. Por que você faria isso? Por que você tentaria lutar com ele? Eu tive que te salvar. Ele grunhiu quando Eren terminou de amarrar, causando pressão que piorou a dor. É meu trabalho salvar você, não o contrário. Ela disse, com uma pitada de raiva em sua voz. Você é tão estúpido, estúpido. Tenho que puni-lo novamente.
Ai não sabia o que estava dizendo. Seu pequeno, vulnerável e inocente bebê foi esfaqueado com uma faca destinada a ela. Esta foi a segunda vez que uma faca destinada a ela foi apontada para seu bebê. Ela não conseguia pensar racionalmente. Ai, precisamos levá-lo para fora. Mei Mei disse. Os paramédicos vão aparecer em breve, precisamos ir. Vamos levá-lo pelos fundos e, se necessário, podemos levá-lo ao hospital, disse Ari também. Onde está Ruby? Ai perguntou, mal conseguindo compreender o que estava acontecendo. O presidente a evacuou. Miyako disse enquanto se aproximava de Ai. Ela está bem, mas precisamos ir embora. Ok. Ai disse. Precisamos ir, eu o carrego, disse Eren. Não, eu o tenho. Ai disse enquanto pegava Aqua em seus braços. Eu o carregarei para um lugar seguro. Ninguém iria tirar o filho dela. Ela os desafiou a tentar, especialmente com quão ferido ele estava. Ai não tinha ferimentos, apenas um pouco de sangue do homem em sua perna quando ela o chutou, embora o sangue fosse causado por Eren. Eren ficou com ela, seus próprios ferimentos não fizeram nada para atrasá-lo enquanto ele ficava perto e a protegia. Ele estava tão preocupado com Aqua e jurou proteger o garoto. Eren grunhiu quando a paramédica, como Mei Mei a chamava, terminou o ponto em sua testa. Ela cortou a linha e se certificou de que estava totalmente encaixada antes de se afastar. A paramédica disse algo, mas Eren olhou para Mei Mei em busca de tradução. Ela disse para você se preparar, ela precisa consertar seu nariz. Mei Mei disse. Eren deu de ombros, deixando-a trabalhar. Ele estava sentado em um veículo do lado de fora, um grande veículo em formato de caixa que era usado pelos curandeiros neste mundo para transportar pessoas e equipamentos médicos para hospitais. Pronto, 1, 2, Mei Mei contou para a enfermeira. Rachadura. Eren grunhiu enquanto seu nariz era recolocado no lugar. A dor era leve e ele mal a sentia. Você aguenta um golpe, disse Mei Mei. Como está Ai? Eren perguntou. Ela está com outro caminhão, ela está sendo observada, disse Mei Mei. Como está Aqua? Eren perguntou. Ele está em outro caminhão, eles estão levando ele às pressas para o hospital. Vamos vê-lo mais tarde esta noite. Ela disse. Eren se levantou, grunhindo de dor, mas isso mal desacelerou. O sangue e os cortes foram limpos, mas ainda havia hematomas em seu rosto da luta. Até seu pescoço tinha alguns hematomas onde ele foi sufocado. A maior parte do inchaço havia sumido, mas ele ainda tinha dor de cabeça. Ai estava atrás, sendo examinada. Ela parecia bem, sem ferimentos de qualquer tipo, mas o paramédico queria ter certeza de que ela estava bem. Suas botas estavam fora, e Eren podia ver um hematoma se formando em sua canela, onde ela chutou o chefe. Ai! Ele disse enquanto caminhava até ela. Eren. Ai respondeu quando o viu. O não. Ela engasgou. O quê? Ele perguntou. Ai pulou para longe do paramédico, para seu aborrecimento, e correu até Eren. Ela não estava muito preocupada em ser vista com ele, já que o estacionamento estava completamente fechado e o presidente Saito preparou documentos do acordo de não divulgação para a polícia e os médicos ao redor. Pode ser um pouco estranho preparar algo assim, dadas as circunstâncias, no entanto, informações vazadas sobre Ai colocariam sua vida em perigo, então era uma precaução que ele tinha que tomar. Eu estava tão envolvida com Aqua-chan que não me certifiquei de que você estava bem. Ela disse enquanto inspecionava o rosto de Eren. Está bem. Eren disse. Seu filho é mais importante que eu. Mesmo assim, sinto muito, ela disse. Está tudo bem. Eren disse. Você está bem? Eren perguntou. Quer dizer, sim, eu acho. Ela disse. Eu não estou machucada, quer dizer, é só um hematoma. Mas eu não sei N sobre Ako. Ela começou a chorar, pensando em seu filho. Os braços dela estavam ao lado do corpo quando ela começou a soluçar. Ela estava completamente assustada e mal conseguia manter a compostura. Era a primeira vez que ele a via chorar assim. Ela parecia tão diferente. Normalmente ela sempre tentaria ser feliz e olhar o lado bom, mas agora ela estava assustada e aterrorizada por seu filho. Eren andou até ela e colocou a cabeça dela no peito dele. Ele a abraçou enquanto ela fazia o mesmo em reação. Ela soluçou no peito de Eren, que ainda estava nu, já que sua camisa estava rasgada. Eren esfregou suas costas e colocou uma mão em sua cabeça, deixando-a extravasar suas emoções e confortando-a. Eren nunca foi bom em confortar as pessoas, mas até ele sabia que às vezes um abraço pode fazer muito para ajudar alguém. Ele é um garoto forte, disse Eren. Não, ele não é, disse. Ele é pequeno. Ele não deveria ter que lutar com um homem adulto daquele jeito. Ele defendeu a mãe. Algo que Eren falhou em fazer. Não é o trabalho dele. Ai gritou. Eu deveria protegê-lo.
Porque ele é tão estúpido em pensar que precisa me proteger. Porque ele ama a mãe. Eren disse. Ele não quer pensar em uma vida sem você. E ele fará qualquer coisa para protegê-la, mesmo correndo grande risco para si mesmo. Você fez o mesmo pela sua mãe? Perguntou Ai. Eu tentei. Eren disse tristemente. O que aconteceu? Ela perguntou. Minha mãe estava presa sob uma casa desabada. Eu tentei desesperadamente tirar isso dela, antes que eles viessem. Ele lutou para lembrar. Ela me implorou para ir embora, mas eu recusei. Eu tinha que salvá-la. Eu tinha que tirar isso dela. Mas eu falei. Alguém te puxou para longe. Ela concluiu. O Senhor Anis nos afastou dela. E eu a vi morrer, porque eu não podia fazer nada. Eren lembrou. Sinto muito. Ai disse enquanto se separava do abraço de Eren. Suas lágrimas secando lentamente. Eu nunca disse a ela que a amava, disse Eren. Ai lembrou que ele disse isso antes. Como ele se arrependeu de não ter dito essas palavras para sua mãe. Foi mais ou menos na época em que elas compravam roupas novas para ele. Ai sempre se perguntava se Aqua realmente a amava. Ele nunca disse isso, e nunca demonstrou afeição. Não que ela pudesse culpá-lo, ela nunca disse que o amava. Porque ele a amaria. Ela viu semelhanças em Eren e seu próprio filho. Ambos cabeças duras, carentes de afeição e claramente amavam suas mães. Era assim que Aqua se sentia. Eram esses os sentimentos dele também. Aqua amava, mas era muito orgulhosa e estoica para tentar demonstrar qualquer afeição. A única vez que ele demonstrou afeição foi quando estava assustado. Como quando Eren entrou na vida deles pela primeira vez, ou quando Ryosuke atacou, e até mesmo quando ele conheceu Ikaru. Esse lado assustado e vulnerável era o verdadeiro ele, e o lado estoico e sério era a mentira que ele criou. Ele era filho dela, afinal, então era natural que ele a imitasse criando uma falsa persona. Embora, onde a persona de Ai era a de uma garota fofa e inocente, sua persona era de um garoto maduro e sério. Era isso que estava acontecendo? Ela viu a inocência infantil nos olhos de Eren quando ele estava na praia. Era a mesma coisa. O lado real de Eren era um garoto assustado e vulnerável que ele escondia atrás de uma parede de dor e raiva. Era esse o destino que Aqua seria condenado a enfrentar se ele não sentisse o amor de uma mãe. Eu preciso dos meus filhos. Ela disse, seus olhos começando a lacrimejar novamente. Eu preciso dos meus bebês. Nós os veremos. Eren disse enquanto a segurava novamente. Miyoko está com Ruby e ela está a caminho do hospital. Nós sairemos em breve para vê-los. Ok. Ai disse em voz baixa. Você está pronunciando errado o nome dela de propósito. Ela riu fracamente. O que te faz pensar isso? Ele riu baixinho também. Ele não fez isso para fazê-la se sentir melhor, nem um pouco. Ela precisava ver os dois bebês. Mesmo que fosse mentira, eles precisavam ouvir as palavras de que a mãe os amava. Por mais que fosse quebrar-se se fosse mentira, ela se importava mais com os sentimentos deles do que com os seus. Ela jurou que quando os visse novamente, diria que os amava. Mesmo que fosse mentira. Eles mereciam ouvir essas palavras da mãe. Fim da parte 24.